Boa noite pessoal, mais uma noite juntos aqui na Secretaria dos Empreendedores da IAP. Você está aqui no Instagram da Secretaria e nós estamos juntos novamente com mais um tema importante para nossas vidas, para o empreendedorismo. Enfim, nós vamos passar aqui momentos maravilhosos. E o pessoal está entrando e aí eu te convido a pegar aquele aviãozinho e lançar esse aviãozinho para 5 amigos, tá ok? Se cada um de vocês lançar esse aviãozinho para 5 amigos, nós já vamos ter aqui uma rede de pessoas que estão ajudando umas às outras. Você sabia que no empreendedorismo bíblico, quando você deseja ajudar as pessoas, Deus te abençoa, porque você tem um propósito, você tem um objetivo. Você não está lutando apenas pelo dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas sim o objetivo que você pode alcançar através do dinheiro, porque dinheiro por dinheiro não vale a pena. Dinheiro por dinheiro é um Deus, mas quando nós usamos o dinheiro como uma ferramenta para alavancar o reino de Deus, abençoar o reino de Deus, com certeza Deus nos faz prosperar. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, um tema que eu gosto muito. Nós vamos trazer aqui pastor Davi Salviano, que é psicólogo, é pastor e tem muita bagagem para falar conosco sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é um tema do momento, é um tema bem atual. A inteligência emocional é que nos faz mover na direção dos nossos objetivos. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Coloque aqui nos comentários da onde você está falando, tá? Se é a primeira vez que você está aqui, coloca aí primeira vez, tá? Se for a segunda, terceira, enfim, coloca aqui um comentário, porque quanto mais você comenta, mais o Instagram espalha essa live para mais pessoas. Ele mostra essa live para mais pessoas, tá ok? Deixa eu dar uma olhada, de vez em quando eu vou olhar aqui para a tela do meu computador, que fica mais fácil de eu ver os comentários, tá ok? Pastor Davi Salviano já está aqui, ó, ele já está, já deu um oi, tá? E nós vamos juntos daqui a pouco. Eu vou fazer nesse momento uma oração. Fecha os teus olhos e vamos orar para que essa live seja muito abençoadora, que essa noite você receba muitas chaves poderosas que irão abrir portas em sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. Nessa noite somos gratos, Senhor, por tudo, pela vida, pela saúde, pelo dia que passamos, e lhe pedimos que tu continue conosco e nessa hora nos ensine, que as palavras que forem dirigidas a nós aqui nessa noite
sejam palavras dirigidas pelo Teu Espírito Santo para o nosso coração. Venha, Senhor, impactar nossas vidas para a glória e honra do Teu nome. Usa a vida do pastor Davi Salviano, Senhor. Usa a minha vida para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém? Se você já tem alguma questão relacionada à inteligência emocional, já coloca aqui a sua pergunta, tá? E no decorrer da live nós vamos comentando. Se você quiser comentar, acrescentar, fique à vontade para participar. Essa live é participativa. E aí nós temos quase 30 pessoas, legal. Hoje temos mais pessoas aqui conosco e isso é muito interessante. Você sabia que quanto mais pessoas nós tivermos aqui, nós podemos trazer pessoas que têm assim, um status maior nas redes sociais, que tem mais visibilidade, porque se nós trouxermos, por exemplo, alguém do ramo do empreendedorismo famoso aí e tivermos poucas pessoas assistindo, ele não vai se interessar em vir para cá. Então, quanto mais pessoas estiverem assistindo, eu sei que tem muitas pessoas que assistem depois, mas o interessante é vocês assistir ao vivo sempre que puder, tá bom? Eu vou chamar aqui o pastor Davi para que nós venhamos começar a live. Deixa eu só encontrar aqui, tá? Vamos lá, ele já está entrando. Nós temos aqui a Silvana, a Jesse, Ivan, pastor José Carlos. Opa! Opa! Paz, pastor Davi. Rapaz, Daniel, pastor Daniel. Tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Que bom falar contigo. Com certeza nós vamos aprender muito aqui hoje, tá? Estamos aqui para compartilhar dentro do que for possível. Amém. Pessoal, comenta aí se está tudo ok, o áudio. E aí nós já vamos dar sequência. Tá bom, pastor? Pode... vou te chamar de Davi aqui, tá? Tranquilo. Davi, e pode me chamar de Daniel. Vamos economizar palavras aqui. Então, Davi, coloca aqui para nós, fala alguma coisa sobre você, não sei se todos aqui conhecem, né? O pastor Davi Salviano é bem conhecido na Adventista, mas pode ser que algumas pessoas não o conheçam. Então, se apresente para nós aí. Davi Salviano, 40 anos de ministério, 60 anos de vida, faço a semana que vem. Quase que caí essa live no dia dos meus anos. Estou chegando aos 60, beleza. Vai estar inteirão, hein? Graças a Deus, amém, graças a Deus, casado há 37, quase 38 anos, muito bem casado com Aparecida Rocha, 3 filhos, 2 casados e uma solteira, avô de 4 netos maravilhosos, graças a Deus. Então, a vida para mim não foi fácil, Daniel, não. A vida, eu nunca consegui nada na moleza, na facilidade. Eu não acredito em moleza, eu não acredito em coisa fácil e eu não acredito em sorte. Eu acredito no esforço. E isso tenho me empenhado para ter. E graças a Deus temos chegado até aqui. E aqui estamos, ministério realizado, já velhinho, aposentado, né? Mas ainda fazendo alguma coisa na igreja e onde é preciso. A gente tem procurado ajudar. Graças a Deus. Então vamos entrar no nosso tema. Fala um pouco sobre inteligência emocional. O que é a inteligência emocional, que tanto se fala? Hoje se fala bastante inteligência emocional, não só a inteligência cognitiva, né? A inteligência racional aí, mas a emocional. Fala um pouco para nós o que é. Sim, quero falar sim, Daniel, vou falar, esse é o assunto de hoje, mas eu quero deixar uma palavra para a equipe
da Secretaria do Empreendedorismo. Eu fiquei muito feliz, eu participei quando teve a primeira reunião presencial, eu pude estar presente e eu fiquei muito feliz. Por isso eu quero parabenizar quem teve a ideia, as pessoas que compõem a equipe, algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu tenho ouvido, eu assisti quase todas as lives que você tem feito, com muita satisfação. Eu vibro com isso, porque eu curto o crescimento, o desenvolvimento. Eu sou um apaixonado por gente. Sempre fui apaixonado por gente, por pessoa. Eu tenho um colega que diz assim, gente é o bicho mais parecido com gente. E é essa coisa maluca, louca, interessante, completa, chamado gente, que nós precisamos curtir. E aí, quando entrou empreendedorismo, uau, que legal, que coisa boa, isso vai trazer para a nossa juventude, para os nossos jovens que hoje não têm emprego, eles têm que criar o próprio emprego. A juventude hoje precisa trabalhar para ter a sua própria empresa, ter o seu próprio emprego e, a partir disso, criar possibilidade para outros. Portanto, parabéns para a igreja, acho que não é demais dizer isso. Parabéns para a diretoria geral. Eu acabei de ouvir aqui a live com o pastor Adelmilson e o pastor Eleilton. Acabei de ouvi até agorinha pouco a fala deles. Que bênção. Portanto, a todos vocês envolvidos nesse contexto, que a bênção, a proteção de Deus seja sobre todos. Mas aí, respondendo então já essa primeira pergunta, uau! Então, inteligência emocional. Inteligência é algo excelente dada a nós por Deus. O ser humano é um ser naturalmente com a facilidade de aprender. Se nós nunca formos à escola, se nós nunca tivermos um professor, trabalho em escola já há 20 anos, uma escola com 3.000 alunos, e agora nessa PAN já perdemos quase 400 alunos. Então, é uma preocupação, sim, nesse sentido. Mas, olha, se a pessoa nunca for à escola, se ele não tiver um professor, mesmo assim ele vai aprender. Porque o ser humano é um ser que tem facilidade de aprender, que tem facilidade de se adaptar às coisas. Portanto, a inteligência é algo que Deus nos deu. Uma pessoa inteligente é aquela que entende. Entende o quê? Entende a si, entende os outros, entende as coisas de fora. Então, inteligência, ela é o conhecimento que Deus propiciou para a gente, que Deus deu para a gente de uma maneira simples, de uma maneira coerente. E emocional. Emoção é a ferramenta principal do psicólogo. Você tem alguns psicólogos nos ouvindo, então sabe do que eu vou dizer agora. Então, emoção é uma reação ao estímulo, ao ambiente, ao cognitivo, que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações significativas. Ela está associada, a emoção está associada aos temperamentos. E aí nós temos fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo. A emoção está literalmente ligado aos sentimentos. E aí, também está ligado às personalidades, está ligado às motivações, tanto reais quanto subjetivas. Aí eu quero aqui fazer um adendozinho. Você me perguntou sobre a inteligência emocional. E eu quero acrescentar aqui, dentro da emoção, o sentimento. Que muitos de nós fazemos confusão com sentimento e emoção. Sentimento e emoção é a mesma coisa? Não. Eles se complementam entre si. Mas sentimento é o ato de sentir. O ser humano é um ser sentimental. É um ser que sente. Que sente o quê? Então, o sentimento é de fora para dentro. A emoção é de dentro para fora. Então, os sentimentos, ele vem pelos órgãos dos sentidos.
E nós não temos domínio sobre o sentimento. O ser humano não tem domínio sobre o sentimento. Não tem como a gente dominar o sentimento. O sentimento vem pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, pelos 5 órgãos do sentido. Então, o sentimento é de fora para dentro. A emoção é de dentro para fora. Eu vejo, eu ouço, eu sinto alguma coisa, isso é sentimento. Esse sentimento entra e vai até o cérebro. Em fração de segundo, o cérebro condensa isso e bota para fora em forma de emoção. Aí veja que legal isso que eu vou dizer para vocês. Eu não tenho domínio sobre o sentimento, mas eu sou obrigado a ter domínio sobre a emoção. Então veja, aí de onde vem o nosso tema de hoje, né? A inteligência emocional. De onde vem isso? De Deus. Quando Deus disse, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, ele estava colocando algo dentro da gente com essa capacidade de administrar isso, de condensar isso. Portanto, um outro detalhezinho ainda sobre a inteligência emocional, que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, bem como a capacidade de lidar com eles. Então, uma coisa é eu conhecer as minhas emoções, outra coisa é eu administrar as minhas emoções. Uma coisa é eu conhecer os meus sentimentos, outra coisa é eu administrar os meus sentimentos. E a inteligência emocional é exatamente para que isso seja dividido, abstraído, curtido e depois colocado de forma coerente. Muito bom. A inteligência emocional, ela atrapalha muitas vezes atingirmos objetivos. Por exemplo, a pessoa quer um objetivo na vida dela. Nós estamos falando aqui para empreendedores, ela quer ver a sua empresa crescendo, ela quer guardar um dinheiro, mas ela não consegue guardar, ela gasta mais do que ganha. Você acha que a inteligência emocional ela tem muito a ver com esse impedimento da gente conquistar as nossas coisas? Ela atrapalha quando não bem administrada? Sim, sem dúvida. Estou recebendo um chazinho aqui, viu? Opa! Está dando uma pegadinha aqui. Tá friozinho, né? Ó a fumaça. Temos 37 anos de casados, né? Então, ó, trazendo um chazinho aqui. Opa, que bom. Então, como a inteligência traz um impacto negativamente, tá? Traz o negativo, mas traz o positivo. Eu preciso falar dessas duas coisas. Então, vamos pensar o seguinte. Quero fazer um comentário aqui, rapidinho, sobre os sobreviventes pós-guerra. Pós-Segunda Guerra Mundial. Após a guerra de 1945, a psicologia passou a ser conhecida um pouco maior. Ela tomou um vulto maior, porque ela lidava com os distúrbios como depressão e angústias que as pessoas estavam enfrentando. Nessa época apareceu uma pessoa que deu uma grande ênfase à psicologia. O nome dele é o Seligman. Seligman, ele procurou trabalhar em 3 vertentes. Veja isso daqui. Dentro da importância da inteligência emocional. Então, ele trabalhava 3 coisas como vida plena, vida significativa e vida agradável. Na vida plena, buscar o crescimento pessoal para atingir o fluxo. Se você prestar atenção, se todos vocês ligados ao empreendedorismo prestar atenção na palavra empreendedor,
você vai descobrir a palavra dor. Ela está nitidamente lá. E não existe um empreendedor que não tenha sofrido. Eu tenho acompanhado os empreendedores, eles têm falado das angústias, de ter que varrer a empresa, de fazer os trabalhos simples e tal, e passou por dores. Está dentro da palavra empreendedor. Então, Soligman, ele desenvolveu a psicologia ajudando as pessoas no sentido de buscar o seu crescimento para se ter uma vida plena. Depois ele trabalhava também com a vida significativa. Na vida significativa, ele procurava fazer com que as pessoas colocassem o seu serviço, a sua tarefa, mais importante do que a si próprio. Veja, nós temos que ter cuidado com o nosso nome, com a nossa profissão, com o que nós fazemos, com o que nós temos que cuidar. Então, a psicologia procurou desenvolver isso nas pessoas. E, por terceiro, uma vida agradável. Socializar e buscar prazer. O ser humano vive em função do prazer. E com a inteligência emocional, nós podemos ser impactados negativamente, sim, mas dentro desse negativo, dentro desse sofrer, eu posso crescer. Não existe o nascimento sem dor. Não existe. Crescer dói, nascer dói. Quando uma criança nasce, ela sente dor. O parto não é dolorido tão somente para a mãe, é também para a criança. Então nós vamos aprender a conviver com a dor ao longo da nossa vida. Por isso, a psicologia estuda o ser humano dentro de uma visão tridimensional, que é o biológico, o psicológico e o social. O bio é a vida, o contexto global da vida. Biológico, ser humano na sua essência. Psique, psicológico. Mente, mente pensante. Um conceito que define o alto, de dentro para fora. Então, dentro do que está acontecendo comigo, eu preciso desenvolver. É angustiante isso, mas eu tenho que fazer. Nós trabalhamos com um examezinho com as pessoas para analisar algumas coisas. Por exemplo, gosto e faço. Gosto e não faço. Não gosto e faço. Não gosto e não faço. Então, veja, dentro da gente, e aí a própria psique, a própria mente, que abrange os ideais modernos, a alma, o ego, a mente, o espírito, logo uma mente abalada, prejuízo na certa. E por último, dentro ainda da inteligência emocional, no impacto na vida do empreendedor. O social. Nós recebemos influências, mas nós influenciamos também. Então, quem ou o que te influencia? Por quem ou por que nós somos influenciados? Então veja que eu peguei esses detalhes essa semana, que mais de 700 mil empresas se fecharam durante a pandemia. Isso traz um impacto preocupante para a gente, para a juventude, né? E isso são os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É muito grande isso. Aí tem um detalhe nesse aqui, para fechar a fala sobre o impacto negativo. O filósofo britânico Antoine de Saint-Exupéry ajudou muito a gente em psicologia. Os psicólogos que estão ouvindo sabem disso. Ele escreveu o livro Pequeno Príncipe. É uma brincadeira esse livro, mas vale a pena ler. Empreendedor, leia. Leia Pequeno Príncipe. Tem umas historinhas bobas, mas tem tudo a ver. Então ele disse o seguinte: diante da dificuldade, ou você senta e chora, ou você se levanta e parte para cima.
E lá na roça, que eu vim da roça, eu sou do Mato Grosso, na roça, e lá a gente falava isso, mas eu não sabia quem tinha inventado isso. E aí esse filósofo britânico, ele trouxe esse pensamento para a gente. Diante da angústia, diante do negativo, do sofrimento, ou você senta e chora, ou você se levanta e parte para cima. Interessante tudo isso. Eu estava falando sobre esse lado negativo, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, nesse sentido que eu vou falar agora. Por exemplo, o senhor citou uma frase, gosto e não faço. Por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Se a empresa não está bem, ele sabe o que tem que fazer. Se a saúde não está bem, ele sabe o que tem que fazer. Se o casamento não está bem, ele sabe o que tem que fazer. E não faz porque eu acredito, assim, que tem muito a ver com a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ali está o medo, ali está a insegurança, ali está o sentimento de inferioridade, o não posso, não consigo, eu sou fraco, eu sou pequeno. Então, todos esses sentimentos estão em nós e, apesar de sabermos o que queremos fazer, não fazemos. Isso tem a ver com a inteligência emocional? Sim. Então, veja, eu estou aqui na minha mesa, eu estou na minha sala, na minha clínica. Aqui é a minha clínica. A minha mesa é cheia de coisas. Todos os dias eu tenho que dar uma consultada no código de ética, no código pastoral, no manual da vida, a Bíblia Sagrada. E tem algumas coisas que a gente tem que fazer primeiro. É muito natural nosso, Daniel, do ser humano, querer fazer sempre o mais fácil. E não está errado você fazer o mais fácil primeiro. Então tem muitas coisas que eu gosto e faço. Tem muitas coisas que eu gosto e não faço. Aí deve entrar a filosofia humana, a filosofia de vida. Por que não faço? Eu preciso fazer. Então, por onde começar? Então, se eu pego... Vamos pensar numa prova. Estudantes, vocês. Chegou... Isso acontece muito, já dei muita aula. Então, o aluno chega, pega a prova e fala, isso, eu não sei nada. O cara nem leu a prova. Ele nem leu a prova. Tem 5 questões na prova. Ele não leu. Eu zoo com o aluno. Cara, lê a prova. Dê uma lida. Então o cara vai ler. De repente, a primeira pergunta ele sabe. Responde. Não olha para a segunda. Responde. Quando ele olhar para a outra, ele vai, caramba, essa eu não sei. Passa por cima, deixa ela. Vou para outra. Vou eliminando. Eu vou do mais fácil para o mais difícil. Eu disse no início da minha fala, o ser humano é um ser que tem facilidade de aprender. Então, por que é que eu não faço? Não sei. Por que é que eu não sei? Porque eu não me esforcei para aprender. Eu curto essa coisa do aprendizado, do conhecimento. Agora, eu preciso aprender. Quer dizer, eu preciso saber. Mas para eu saber, eu preciso aprender. Mas para eu aprender, eu preciso ir à luta, ralar. E isso não é fácil. Então eu vou aprender, vou me preparar do menor para o maior. Então, o que é que eu sei? Uma outra fala que eu falo para os meus alunos, sempre disse isso para a turminha que eu dei aula. Cara, você quer ganhar o professor? Fala para o professor, ó, você explicou a aula aquele dia, mas ó, eu entendi isso, isso e isso. Isso eu não sei. Pronto, você ganhou o professor. E com isso você vai crescer, porque o professor vai ajudar você exatamente naquilo que você não sabe. Então, dentro daquilo que eu não sei, aí eu não gosto porque eu não sei. Mas por que é que eu não sei? Porque eu não me interessei por aquilo até agora. Então, tem uma porção de coisas para fazer aqui. Mas eu nem olhei. Dá uma olhada, opa. Vou olhando, eu vou perceber que isso aqui está bem mais simples do que eu imaginava. Então, é preciso prestar atenção. Attention, please. Lembra dessa expressão na sala de aula?
Atenção. Quando a gente presta atenção, fica mais fácil. Então, o negócio não é tão difícil como parece. É ir lá. Tem uma frase que eu ouvia isso da minha avó. Alguém não sabendo que era impossível, sabe como que é o resto? Claro que vocês sabem. Foi lá e fez. Alguém não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, se eu me dedicar, eu vou fazer. Se eu me dedicar, vai ser possível superar. Eu acho que a gente coloca barreiras, né, naquilo que nós podemos fazer, né? Acho que aí entra um pouco de fé também, né? Fé que eu posso fazer muito mais. Às vezes eu não faço porque acredito que não consigo fazer, igual o senhor falou, não sei fazer. Mas para cada uma dessas questões que a gente coloca, tem uma resposta que a gente sabe, né? Se eu não sei, eu tenho que buscar o conhecimento, né? Onde eu busco o conhecimento. E hoje o conhecimento está aí, ó, à disposição de todo mundo, muito conhecimento. Acho que tem até conhecimento demais que as pessoas não conseguem selecionar tanto conhecimento que temos hoje. Vamos dar uma olhada aqui que o pessoal está dizendo. O pastor José Carlos está aqui conosco na live, é o nosso líder. Pastorzão, Deus continue abençoando aí, continue dirigindo sua vida. Nós temos aqui a Márcia, tem o Franci José, tem aqui o Biguinha Faria, temos aqui várias pessoas, Biguinha Faria falando que é a primeira vez da IAP de Guaianazes, legal. Olá, primeira vez também aqui, IAP de São Miguel, primeira vez aqui, ó, Campo Grande, Mato Grosso, legal. Sim, primeira vez aqui também de Guaianazes. Deixa eu ver se tem alguma questão. Terceira vez aqui, São Caetano do Sul. Hoje temos bastante gente, pastor. O senhor trouxe bastante gente para cá. Ó. Temos 50 pessoas aqui. São Caetano, mora em São Caetano. A MEI, Mesa com Carinho, diz: sou professora e nesses tempos de trabalhos remotos, a saúde emocional é uma saúde que está muito em foco na minha profissão. Temos que nos preocupar, estar atento com o nosso psicológico. Ela está dizendo, os professores, né, nesse tempo, trabalhar o psicológico, tá trabalhando online, né? Talvez não tinha familiaridade com isso. Caro amigo, ó, Franci José, caro amigo pastor Davi Salviano, conhece o senhor? Lá de Fortaleza, era de Ceará, né? Juazeiro do Norte, eu conheci ele no Juazeiro do Norte, mas acho que ele está em Fortaleza agora. Gente nossa. Legal. Saudade, pastor Davi Maria Angelosi, né? E aqui no Instagram tem uns nomes meio complicados da gente ler. Da Resofap. Ah, legal. Bom, vamos dar sequência aqui então, pastor. Essa pandemia abala o emocional, como a professora aqui falou para nós? Essa pandemia abala o nosso emocional? Abala. Abala e abala com força. São poucas as pessoas que não foram abaladas. De alguma maneira, quem ficou em casa foi abalado, quem foi trabalhar foi abalado, os professores estão abalados. Na escola que eu trabalho são 420 funcionários, mais de 200 professores. E todos os dias tem live, tem reunião, o diretor é uma pessoa muito humana e tem trabalhado muito esta coisa. Então, veja, Daniel, na fala dessa professora aí, e nessa questão da pandemia abalar a inteligência emocional. Então, vamos pensar, o ser humano é um ser mental, um ser sentimental, um ser emocional. Então, nós temos 3 coisas. Mente. Já falamos no início, mas só uma fala nesse sentido aqui, que precisa estar boa, mente boa. Depois vem o corpo. Do grego, o corpo quer dizer soma. Então, quando a minha mente não está boa, quando a minha mente está cansada, quando a minha mente está conturbada ou perturbada,
o corpo vai absorver isso de alguma forma. Daí é onde surgem as chamadas doenças psicossomáticas. Psicossomática, psique, mente. Soma, corpo. E aí a mente sofre, o corpo padece. Aí vem as dificuldades. Eu fiz um trocadilho assim, nesse sentido. Pandemia, pânico, pessoa. Pandemia, enfermidade epidêmica amplamente disseminada. A pandemia está arraigada. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e ele mora numa das cidades mais afetadas. Olha só as diferenças de lugares. Ele mora em Detroit. Detroit está aí, acho que entre a quarta ou quinta cidade mais afetada nos Estados Unidos. Falou, pai, a gente não ouve isso aqui. Não sei por que divulgam tanta desgraça no Brasil, que morre gente todo dia, a gente sabe. Mas o sensacionalismo, eu não quero nem falar de política, porque eu não curto política e político, né, nesse sentido do que tem acontecido, nesse sentido da pandemia. Veja, Estados Unidos está ajudando, o Brasil está ajudando, o presidente tem ajudado muito as pessoas nesse sentido, mas na essência da palavra, pandemia, enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Pegou o mundo todo. Pânico. O pânico é o descontrole total de um sentimento. A pessoa, quando entra em pânico, isso é terrível. Pandemia tem a ver com pânico. Então, quando eu já atendi pessoas com pânico, eu atendi uma soldada que entrou na minha sala, eu vi a hora dela me atirar. Segurando no braço do marido, os 2 soldados. Em pânico. É um super medo, é um descontrole total emocional. O medo não é de tudo ruim, mas quando ele começa a prejudicar a gente, opa, peraí, eu preciso ter cuidado. Aí vem o outro P, pandemia, pânico, pessoa. Pessoa, criatura humana, olha que legal, criatura humana capaz de enfrentar qualquer situação, inclusive o pânico e a pandemia. Então, eu, ser humano, fui criado com essa capacidade de enfrentar. O ser humano se adapta a qualquer situação. O ser humano consegue entrar e sair. O ser humano consegue fazer coisas grandiosas. Então, veja, você sente as reações das outras pessoas. Tem pessoas com medo. Tem pessoas com medo. Isso vai atingir o emocional. Naturalmente, vai atingir a inteligência. Tem criança com medo, tem jovens com medo, tem adultos com medo. Tem. O medo faz parte da vida. Ao longo da vida, Daniel, e de mais outros, sabe? Ao longo da vida, nós temos em torno de 410 sentimentos. Vou repetir. Ao longo da vida, nós temos em torno de 410 sentimentos. Tudo isso? Tudo isso. Mas nós temos 4 sentimentos que regem a nossa vida por toda a vida. Que são eles. Quais são eles? O medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Veja, são 4 sentimentos, 3 negativos e 1 positivo. Medo, tristeza, raiva e alegria. E nós precisamos saber digerir isso. Olha, eu preciso curtir a minha raiva. Eu estou com raiva. Eu preciso curtir essa raiva. Tem um colega psicólogo que escreveu um livro que vale a pena ler. Não diga sim quando você quer dizer não. E ele conta algumas experiências, né, de casais e de pessoas. Ele é um terapeuta de casais como eu sou. E ele, então, conta algumas experiências dele. Claro, autorizada. E ele conta a experiência de um cara que ele ligava para a esposa à tarde e falava assim, bem, nós vamos brigar hoje. Vai ter uma briga hoje. O cara era tão organizado, Daniel, que até para brigar era com hora marcada. Aí ele falava para bem, nós vamos brigar hoje. Eu quero saber de você que hora vai ser a briga, antes ou depois da janta?
Pergunto a você e a vocês, será que tinha briga nesse casamento? Se tinha, era uma briga com tesão mesmo. Era uma briga com satisfação. Mas a gente não pode brigar com raiva. Então, veja, a raiva é um sentimento que nos acompanha desde o ventre e vai nos acompanhar ao longo da vida. Não tem jeito, a raiva faz parte da vida. Mas até para brigar, eu não posso brigar assim, oh, seu... Eu tenho que brigar feliz. Meu Deus, Davi está falando loucura. Verdade. É complicado, hein? É complicado, mas se eu conseguir fazer... Daniel, eu não sei chorar. Eu sei rir. Quem está me ouvindo, quem me conhece, nunca me viu chorando. Eu não sei chorar. E não é machismo besta de... Não. Eu não aprendi a chorar. Eu sei sorrir. Até hoje eu só bati o carro 2 vezes. As 2 vezes deu PT. Olha o nome, PT, né? Deixa pra lá, né? PT. Aí, quando eu bati o carro, o outro cara se machucou e queria me bater. Falei, calma, preciso fazer uma ligação. Liguei para minha esposa, falei, meu bem, bati o carro. Falei, e você tá rindo? Eu não sei chorar, eu sei sorrir. E é gostoso sorrir. E quando eu estou nervoso, eu não choro, eu ri. Eu sei rir, eu gosto de rir. Tá, mas estou dizendo isso para você dentro dessa questão aqui. A pandemia pode abalar a inteligência emocional? Pode, sem dúvida. Mas eu, como um ser humano capaz de gerir, de digerir, de administrar essas coisas, eu vou vencer. Eu vou superar. E aí, o meu conselho nessa fala é o seguinte, eu preciso olhar o outro lado. Porque enquanto a gente está no problema, na dificuldade, na crise, a gente vai se fechando. Então eu preciso... Não, eu estou agora, eu vou curtir isso daqui. Eu atendi uma pessoa, tinha acabado de ficar viúva. No ano de 2018, eu atendi 11 casos de suicídio. E aí a mulher chegou para mim, né, 5 dias após o sepultamento, aí ela falou assim, doutor, eu estou curtindo a minha viuvez. Falei, uau, que legal, é isso mesmo. Claro, não fiz isso com ela, né? Mas é isso mesmo, eu preciso curtir o que está acontecendo no momento. Curtir no sentido da felicidade, no sentido da tristeza. Eu estou triste. Por que você está... Tem dia que a gente é mais triste. O que aconteceu? Não sei, mas eu estou triste. Isso é normal acontecer com a gente. Então, como é que eu vou administrar essa tristeza para sair dela? Eu estou com medo. Do que eu estou com medo? O medo é uma coisa natural à vida, mas do que é que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Eu vou conseguir vencer, conseguir superar. Isso aqui vai longe, Daniel. Vai longe. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo, né? Não é o que a vida faz comigo, né? Mas o que eu faço com as situações que a vida me coloca, né? A maneira como eu lido com todas as situações. E o pessoal aqui, ó, brincou um pouco aqui, ó, com essas falas suas aqui. O pessoal deu risada, tá falando aqui, ó, brigar ao meio-dia é osso, hein? Outra, eu brigo rindo. Deu uma risada. Brigar com sabedoria. Boa. Nunca vi. Brigar e sentir a raiva, porém com consciência, pessoal. Vou escrever para não esquecer. Brigar sem ter raiva. Eu me lembrei agora de uma esposa de um pastor que eu não vou contar a situação, mas ela se viu numa situação que ela ficou com muita raiva do marido, né? E ela chegou em casa, ela falou assim, quando ele chegar, eu vou brigar com ele, né? E ela ficou ali, só esperando. Aí dava vontade dela cantar um louvor. Ela falou, não vou cantar um louvor não, senão a raiva vai passar. Não, eu preciso ficar bem brava, né? Bem brava. E aí, no fim, ela não aguentou, começou a louvar a Deus. E quando ele chegou, a raiva tinha passado. Então, quer dizer, você pode utilizar certos artifícios para se livrar da raiva, esperar aquele momento passar, agir com sabedoria, né, com inteligência emocional. Claro. Para a gente tá partindo para o final... Oi?
Só o fechamento sobre a questão da raiva. A raiva tem que ser momentânea. A Bíblia diz isso. A raiva tem que ser momentânea. A alegria tem que ser perene. Seja um coração alegre, seja uma pessoa de bem com a vida, sorria para tudo, dê bom dia para as pessoas. Hoje, eu fui botar o lixo no cesto, né? Eu moro num prédio aqui, na altura, e eu encontrei um casal que eu nunca vi no meu prédio, eu dei bom dia. O casal simplesmente não respondeu. Então, veja, o que custa dar um bom dia? Então, a raiva tem que ser momentânea. A alegria tem que ser perene. Sempre de bem com a vida. Não deixa pôr o sol sobre a vossa ira, né? Claro. Aqui, ó, o Claudeci está dizendo, sentir raiva baixa a imunidade. Em épocas de Covid é um perigo, né? Então, baixar a imunidade é um perigo. Essa proeza de brigar sem raiva só por milagre divino. Claro. A produção de cortisol no corpo dura muito mais do que os neurotransmissores da felicidade. Boa. Verdade, Claudeci. Brigar sorrindo e sem cortisol. Não somos ensinados a lidar com sentimentos, principalmente os ruins. Pastor, para a gente estar partindo para o final aqui, a Bíblia fala de inteligência emocional ou a Bíblia não fala sobre isso? Porque às vezes a pessoa, esse negócio de inteligência emocional aí não é de Deus, não. A Bíblia fala de inteligência emocional ou é coisa humana? Eu estou preparando uma fala agora sobre inteligência artificial. Comecei a trabalhar esses dias, que é um assunto do momento, né? Mas não vou falar disso agora. Inteligência artificial, Depois a gente marca outra live. Eu ainda não achei respaldo bíblico para ela. Mas a Bíblia, ela trata da inteligência emocional, sim. E para mim, um texto fundamental, a Bíblia, eu vejo o seguinte, procurando uma resposta a um assunto aqui, eu consultei ontem 16 Bíblias. 16 Bíblias, eu tenho 30 na minha estante. Eu consultei 16. Mais ou menos dentro desse assunto. Então, a Bíblia é um livro com aplicações excepcionais e eficaz e propicia para a gente saúde integral. Olha isso. Não é simplesmente emocional, é saúde integral. Inclusive na área emocional. E para mim, um texto fundamental é exatamente quando o homem foi criado. Eu acredito nisso. Gênesis 1, 26, mas em específico 28. 26 diz, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está aí. E no 28 ele diz, e deu-lhes o poder para dominar sobre tudo. Olha que legal. E deu-lhes o poder para dominar sobre tudo. Aí está o máximo. O homem tem isso, a Bíblia propicia isso para a gente. Aí vem um texto clássico, Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Então, para mim, esse é um texto clássico no sentido do emocional. Portanto, a Bíblia deve ter, pelo menos, eu até anotei umas coisas quando eu fiz uma outra fala nesse sentido, mais de 20 textos. Mas hoje eu quero deixar esses dois. Gênesis 1, 28, e Deus o poder sobre tudo, portanto está a questão da emoção. Quando se fala em inteligência, dissemos no início, é um cara inteligente, uma pessoa inteligente. O emocional, todos nós somos emocional. Então, como eu administro isso? Deu-lhes o poder sobre tudo, para dominar cobra, para dominar elefante. Lá, pertinho do Claudeci, eu vi isso ontem. Pertinho do Claudeci, mataram a onça e o filhotinho da onça estava ao lado da mãe. E alguém chegou e socorreu o filhotinho. A mãe morta socorreu o filhotinho. O filhotinho mamou na vaca. Ele se tornou amigo da vaca. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão encontrar. É lá na terra do Claudeci. Eu vi isso ontem. Rondonópolis, né? Lá no Mato Grosso, Rondonópolis, a terra dele, né? Então,
E aí, agora, aí eles botaram câmera para ver o que estava acontecendo. A onça vem, está formada, está adulta, ela vem e deita ao lado da vaca que a amamentou. Então, veja, o animal, ele está mostrando aí, né, não é simplesmente uma intuição. Ele está demonstrando um carinho para quem cuidou dele, para quem protegeu a ele. Então, veja, aí o homem domina tudo. Por que não domina a si mesmo? A Bíblia é farta em dizer que a inteligência emocional é fundamentada nela, sim. Amém. Um texto bom de inteligência emocional também em Gálatas, né? O fruto do Espírito, né? Ali, a lista do fruto do Espírito é inteligência emocional pura, né? Paz, Completa. longanimidade, amor, A domínio próprio, mansidão, mansidão, perseverança e tudo. e a É raiva não muito está bom. lá. Pastor, deixa eu dar uma olhada no nosso tempo aqui. Eu 10 tive que minutos. mudar aqui a câmera porque meu celular estava descarregando, tá? Na correria do dia esqueci de colocar para carregar, mas agora vai até o final. A gente tem aqui 10 minutinhos para a gente falar o seguinte, do maior exemplo de inteligência emocional, da pessoa mais equilibrada, inteligente emocionalmente na Bíblia, falar um pouco dessa pessoa e depois fazer uma oração, né, para aqueles que estão com a inteligência emocional abalada, e aí o Senhor vai fazer essa oração conosco. Então, fala desse exemplo aí de inteligência emocional que a Bíblia nos fala, né? Tá. Eu acredito, né, já falei sobre isso, porque como é minha área de trabalho, então estou sempre procurando essas coisas. Para mim, Abraão é um grande exemplo. Abraão teve aquela experiência de ir com o filho, para matar o filho. Veja só, quando eu falei da tristeza, do medo, o fundamento também em Abraão. O cara está indo matar o filho, meu. Ó, eu estou falando em meu nome, Davi, eu não ia fazer isso. Nem eu. Eu não ia fazer, Deus, não vou fazer isso. Eu não tenho essa coragem. Abraão pega o filho e sai, sabendo que o filho ia morrer. Então, isso é um domínio. Um outro, Noé, um pouquinho antes, Noé. Noé, famosíssimo, inteligente, emocional. Noé construiu o maior empreendimento. Ninguém nunca viu falar naquilo. O homem fez. As madeiras, o corte. Eu vi um dia desses uma entrevista, né, com uma pessoa que faz navio, uma pessoa semi-alfabetizada que consegue fazer navio. Agora, 6.000 anos após. Agora imagina, Noé fez o primeiro. A capacidade. Nem sabia o que era, né? Pois é. E Davi. Davi tem muitas experiências. Salomão, sem dúvida. Mas eu preciso valorizar a mulher. Eu coloco a mulher como a pessoa mais inteligente, com a inteligência emocional acima de tudo. E sabe quem é essa mulher? A mulher virtuosa de Provérbios 31. Mulheres, ponto para vocês. Mas a mulher do Provérbios 31, ela fazia muita coisa, Daniel. Muita coisa. O marido dessa mulher, o coração dele estava voltado para ela, porque essa mulher era um raio. Mas as mulheres hoje não sentem inveja dessa mulher aí, eu falo assim, não, essa mulher não existe. Eu acredito que muita gente acredita que ela não existe, né? Mas então, quanta coisa essa mulher fez? Mulheres, se inspirem nessa e façam alguma coisa. Porque a mulher tem uma percepção muito mais aguçada que a gente. A mulher, o coração da mulher é diferente, o cérebro da mulher é diferente, as reações da mulher é diferente, as emoções da mulher é diferente. Não vou falar disso agora, não dá para falar. Mas então vocês, mulheres, olha para essa mulher no seguinte. Ela abre a boca e fala com todo mundo. Ela consegue atender o pobre e o necessitado. Ela tinha uma fala para essa gente. Ela faz um papel de juiz. Ela abre a boca e julga retamente. Precisava dar uma lição para essa turma do Supremo Tribunal do Brasil.
esses 11 homens lá e mulheres que estão lá. Ela tinha capacidade de dar aula para aqueles cidadãos. Ela faz justiça. Ela sabe fazer justiça. O valor dela é cédula de rubi. Daniel, eu tenho 37 anos de casado, caminhando para 38. Eu não cheguei a rubi. Rubi é 45. Imagina você aguentar uma mulher 45 anos. Imagina uma mulher aguentar um homem 45 anos. Ela era superior aos rubis. Eu já fiz boda de rubi. Rubi é 45 anos. Eu já fiz boda de ouro. Eu já fiz boda de diamante, de brilhante, e já fiz de diamante. Diamante é 75 anos de casado. Eu já fiz isso. Mas esquece esse detalhe. Essa mulher não tem nome. Eu não sei o nome dessa mulher. Nunca descobri o nome dessa mulher. Então, ela era considerada acima de rubis. Por isso, o coração do marido estava voltado para ela. Ela faz o bem. Ela sabe fazer o bem. Ela faz lã. Ela faz linho. Não ela compra linho. Ela faz linho. Ela trabalha de boa vontade com as mãos feridas, as mãos cortadas, as mãos arrebentadas, mas ela é como um navio mercante, ela não come o pão da preguiça, ela não tem preguiça, ela distribui tarefas para as pessoas, ela examina uma propriedade e compra, uma grande empreendedora, ela tem força nos lombos e nos braços. Os braços dela eram fortes. A mercadoria dela era boa. A lâmpada dela não se apagava. Ela levantava. A mulher estava cheia de vigor todos os momentos, a noite inteira, a madrugada. É a Mulher Maravilha aí. Imagina, ela botava a Mulher Maravilha debaixo do braço. Um outro detalhe, as mãos dela cuidam do fuso e não se fere. Eu fiquei procurando que raio é esse fuso, que raio é essa roca, que é isso? Aí foi onde eu procurei em 16 Bíblias, o que é isso? E não consegui achar. A única saída que eu tenho para isso é que o fuso e a roca são ferramentas rústicas de trabalho que ela usava para fazer lá os afazeres dela. Ela fazia os próprios vestidos. Os vestidos chiques dela, ela fazia. A roupa chique do marido, ela fazia. O marido dela, quando ia para as festas, era com a roupa que aquela mulher tinha feito. Então, essa era uma mulher cheia de energia, cheia de virtude, cheia de disposição. Nós precisamos ter disposição para tudo, né? Inclusive para brigar, inclusive ficar doente. Estou doente, estou com um problema, estou mal. Eu preciso ter disposição para enfrentar, e essa mulher, então, para mim, foi a sua pergunta, né? É uma pessoa, tem muitos, Neemias, né? Salomão. Pastor, vamos só agora, infelizmente o nosso tempo está contado, tá? Senão a gente vai deixar de fazer a oração. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, ó, muito comentário hoje, muita gente, foi muito legal. Semana que vem a gente está aqui de novo, vamos trazer um escritor da nossa igreja, tá? Surpresa, mas venha para cá semana que vem. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp dos empreendedores, na bio aqui do Instagram, tem um link para você se cadastrar. Tem novidades muito legais nessa secretaria, não vai dar tempo de falar hoje, mas nós vamos estar trazendo aqui. Pastor Davi vai estar orando agora por nós, para que o Senhor nos dê inteligência emocional para enfrentar essa pandemia, para que os empreendedores venham crescer e que tenhamos assim um restante de semana abençoado. Pastor, use suas últimas palavras, oração, fique à vontade. Empreendedores, trabalhadores, não importa o que você faz, se você é um farmacêutico, se você é um logística, se você é um vendedor, se você trabalha no transporte, não importa o que você faz. Se é um médico, se é um pastor, faça o seu trabalho com satisfação, faça o seu trabalho com alegria. Esteja sempre de bem com a vida. Deus cuida dos seus. Os céus abençoa os bons. Portanto, faça o melhor que você puder. Deus eterno, Pai de todo poder,
Te adoramos e te louvamos, e neste momento te agradecemos por esse encontro, por este momento, Deus, que foi possível falar, compartilhar de algumas coisas aqui. Agora, Senhor, nesse período, acredito, tem muitas pessoas sofrendo. Tem pessoas com sentimentos abalados. Tem pessoas com as emoções à flor da pele. Tem pessoas sofrendo. Mas tu, Senhor, que conheces,